Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Isso aí, vamos participar. Esperar só a Luna entrar. Bom ver todos. Isso aí. Guardar a Luna entrar, tá, gente? Que bom ver todo mundo aí entrando devagarzinho. Toda marcada, ó, de máscara. Tava no Covid-19 atendendo. Aí não dá. Vamos ver se ela resolve depois essas marcas aqui, ó. Obrigada, prima linda. Deixa eu ver aqui se ela me dá um oi. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa da Renolive aqui, trazendo convidada a Lune. Ela tem um espaço, né, de estética na Barra da Tijuca. Já faz isso há 29 anos. Entrou. Ó, eu tô aqui no Instagram e no Face. Ah, Ó, agora tá metida. Renata, olha, Como que eu virei? um prazer você ter me chamado. Gente, foi a Renata que me chamou para fazer essa live. Assim, eu nunca tinha feito uma live assim compartilhada, né? Então, assim, estou muito feliz, Renata. E eu conheço a Renata há não é muito tempo, mas a gente teve logo afinidade, assim, né? Foi logo uma empatia, né? Saudade, Jorge. É, Muito, foi muita. mesmo. Bom, eu vou apresentar vocês aí. Tá. Lune, né? A gente se conheceu através de um grupo de networking, né? Ela é fisioterapeuta, né? Trabalha na área da estética, mas também é biomédica formada, porque ela achava que a formação da fisioterapia em si não era o suficiente para cuidar como um todo desse paciente, então buscou, através da biomedicina, aprimorar mais essa técnica, né, dela, de 29 anos aí, ela dá aula em universidades também, ela forma fisioterapeutas. Enfim, hoje tem um espaço estabelecido a Lune Corpus Lune, né? Corpos de Na Luna. Barra da Tijuca. Só tá muito alto o seu som aí, Lune. Tá batendo aqui. Baixa só um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu ver como é que eu vou fazer isso aqui. Tá bom. Deixa eu ver, tá Ao bom? vivo, gente, não tem jeito. Só um minutinho aqui, deixa eu ver aqui. Vê se melhorou agora. Bom, deixa eu ver. Melhorou? Tá bem melhor. Bem melhor. Foi, ficou bom. Lune, Tá quer bom. fazer alguma consideração? Beleza é saúde, certo? Seu slogan. Claro, beleza é saúde. Até pela definição da Organização Mundial de Saúde, pensa bem, saúde é o completo bem-estar físico, psíquico, emocional e social. Então, se você se olha diante do espelho e não está feliz com o que você está vendo no seu próprio espelho, já não está com saúde. Há tempos atrás, eu trabalho há 29 anos, eu vou falar um pouquinho, vou falar isso, mas depois vou falar da minha formação. Eu trabalho há 29 anos, mas há tempos atrás, as pessoas achavam que saúde
era desmembrado, que beleza não fazia parte da saúde, que beleza era só vaidade, era frufru. Não é, gente. Olha, primeiro, a verdadeira beleza, ela vem de dentro da gente, né? E com várias coisas que a gente vai falar depois. A beleza tem que fluir de dentro, quando você está feliz com o que você vê, quando você está feliz com a sua condição social e tal. Isso te traz beleza, não é isso? Então, e além disso, a estética, ela evoluiu bastante. Então, a gente hoje coloca muito injetável, a gente tem laser bastante. E isso, para utilizar, a gente tem que conhecer da saúde. Aí, vou pegar o gancho, então, para me apresentar. Eu sou fisioterapeuta e sou biomédica. E eu tenho 4 especialidades. Eu tenho especialidade em dermatofuncional, em saúde da mulher, em oncologia e estética. Por que eu tenho essas 4 especialidades? Para atender bem, com segurança, o cliente que aparece na clínica. Por quê? A gente vai falar, a gente está em época de Covid, a gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouquinho, mas o cliente que, porventura agora, pegou Covid, né? Foi contraído e tal, pegou Covid. Esteve internado ou não teve, precisou só ficar em casa. Então, esse cliente, daqui a um tempo, ele vai nos procurar para fazer os tratamentos estéticos. E nós, nesse momento, precisamos ser um profissional de saúde para entender como atender a esse cliente, como ajudar. Então, a gente precisa ajudar, mas a gente tem que entender as medicações que ele tomou, as sequelas que ficaram pós-Covid, né? A gente está estudando muito sobre isso, porque é uma coisa nova, né? Mas houve sequelas também, a gente teve há uns anos atrás, da dengue, zika, ficaram sequelas e a gente continua tendo, né, podendo ajudar esses clientes. Então, isso tudo é importante vocês entenderem que um profissional que atua é um profissional, antes de tudo, de saúde. Um profissional de saúde que trabalha com a saúde estética. Não é isso, Renata? Perfeito, perfeito. Luna, eu quero saber um pouquinho de você o seguinte, como é que era assim o consumo, né, dos seus clientes antes dessa pandemia? Como é que você via, assim, por exemplo, a gente fala muito de estética, sobre autoestima, né, como a pessoa se vê, né, a sua imagem, né, diante do espelho, vamos dizer assim. Como é que as pessoas assim consumiam, né? Como é que as pessoas chegavam até você antes dessa pandemia? Então, antes dessa pandemia, o que acontece? As pessoas consumiam uma estética, eu acho que assim, um pouco voltado também para o outro, né? Então, assim, o tá na moda, muito envolvido no contágio social, né? Então, para ir a uma festa, para ir num evento, né? Então, as pessoas procuravam muito para isso. O que aconteceu? Nesse momento, primeiro, as pessoas deixaram de procurar bastante, agora que elas estão voltando. Eu acho também que em função da mídia, em função de tudo isso, de se resguardar e tal, as pessoas ficaram muito com medo, e uma certa precaução a gente sabe que tem que ter. Lá na clínica eu estou usando, além da máscara, o face shield, essas coisas todas. Mas os clientes que estão procurando agora, nesse momento, eu vejo que eles estão procurando mais por eles. É a autoestima deles, realmente o que eles estão vendo. Então, por exemplo, a gente faz muita remoção de tatuagem lá. E as remoções de tatuagem que eu tenho feito, nesse período da quarentena, são de tatuagem até escondidas. Sabe? Ilônia, assim, a gente está falando de estética, tanto corporal como facial, que é o maior órgão que a gente tem no corpo humano, né? É a pele. A pele, assim, a gente estava falando, eu estava lendo também sobre o cabelo também corresponde à saúde física, emocional da pessoa, né? As rugas que surgem pela ação do tempo, mas que também são aceleradas através do estágio emocional da pessoa, que a pessoa está enfrentando, né? Do estresse. Como assim, acelera, né? Acelera. O que acontece? As pessoas estão engordando muito nesse período, assim, é quase generalizado, as pessoas estão engordando muito, por quê? Porque
estão ficando em casa, ficam, além de ficar em casa, essa ansiedade, vai voltar a trabalhar, não vai, vai ficar pior, algum parente vai se contaminar, eu vou me contaminar, gera uma ansiedade, um medo muito grande, e isso, o nosso organismo automaticamente quer se proteger. E como é a proteção? É comer. Isso é, né? Há milênios e milênios e milênios de anos, nosso corpo foi se adaptando, e toda vez que a gente se sente ameaçado, o nosso organismo, que tem essa memória, ele pensa em quê? Em se alimentar para se proteger, se resguardar. Então, as pessoas têm comido muito, uma ansiedade muito grande. Eu falo o seguinte, é bom comer até, eu não aconselho nesse momento jejuns muito rigorosos, mas procurar comer de forma saudável, comer coisas, usar o alimento nesse momento como remédio. Aqui a gente tem feito muito isso, usar o alimento como remédio, os temperos que fazem isso, e evitar... Gente, posso te interromper rapidinho? Se vocês Claro. tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam, tá? Para a gente poder tentar esclarecer o máximo aí para vocês, tá bom? Bota aí no chat que vai perguntando aí que a gente esclarece. Então, assim, a minha ideia nesse momento, a minha vivência é de evitar dietas, regimes muito rigorosos. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de jejum intermitente e tal. Só que a gente sabe que isso cai a imunidade. E não é o momento agora da gente, né, bobear com a imunidade aí. Então, assim, vamos procurar fazer uma dieta e tal. Muitas pessoas não têm condições de fazer exercício onde mora, porque o condomínio é pequeno, ou não mora em condomínio e tal. Então, isso tudo. Mas, pensa o seguinte, primeiro vamos fazer igual o organismo. Primeiro a preservação da espécie. Então, primeiro isso, e aí depois a gente pensa de correr atrás um pouco disso aí, de se engordou um pouquinho mais e tal. Mas lembrando que é bom sim fazer um exercício físico, que isso também aumenta a imunidade, né, Renata? Sim, muito. A Renata está trabalhando diretamente lá com o Covid, né, Renata? Então, assim, Marcas da guerra. Renata, eu também estou com marcas da guerra. Isso. Covid, gente, eu vou confessar para vocês. Quando a Renata me chamou, eu já tinha feito jetiplasma. Eu tinha acabado de fazer jetiplasma nessa região aqui. O que é jetiplasma? Jetiplasma é um equipamento que a gente usa para fazer eletrofulguração na pele. Então, a pele retrai. Então, é muito utilizado assim para fazer pálpebra superior e inferior. Então, a pele retrai, tira aquela flacidez que é comum aqui. Eu tenho 5,3, né? 5,3. Então, tira aquela flacidez que tem em volta. Quem tem pálpebra, excesso de pele na pálpebra superior, reduz. Eu até não tenho, mas eu tenho um pouquinho assim, né? De vez em quando de flacidez, aí eu passei. Eu falei, tá na quarentena mesmo, a gente só usando de máscara, óculos, face shield. Mas aí quando você Você aproveitou, né? Mas é que o Vinícius está falando, né? Vinícius, vou passar uma frasezinha. Se vocês virem aqui, eu estou um pouquinho inchada assim, gente, não é por nada não, é porque eu fiz ontem, né, o jetiplasma, entendeu? Lune, o Vinícius, que é um colega nosso, ele é fisioterapeuta também, trabalha na área hospitalar, né? Ele está falando que é uma coisa certa, né? Vocês concordam que hoje vivemos um terrorismo alimentar, que a comida está virando remédio? Na verdade, a comida sempre foi um remédio. Sempre foi remédio, sempre foi. E a gente deixou de utilizar por conta do nosso dia a dia, correria. É muito mais fácil você comer algo pronto do que você programar alguma coisa para fazer, né? Alimentar melhor, né? Então, olha só, muito mais fácil. Eu penso assim, tá sendo um caos isso, eu não nego, tá sendo um caos, mas a gente tem que procurar, de todo o caos, remover coisas boas, né? Porque isso aí é mundial e tal. Então, eu penso assim, eu acho que
há uma parcela da população que está tomando mais consciência. Então, assim, talvez pelo medo, comia muito fast food, aí não pode mais sair na rua. Comia muito iFood, o iFood pode vir contaminado. Então, muitas pessoas estão fazendo o quê? Cozinhando em casa. E na medida que estão cozinhando em casa, estão procurando usar um açafrão, um gengibre, as coisas, tomar mais chá e tal, para se prevenir, evitar de coisas prontas só, coisas prontas. Então, e além do convívio mesmo com a família. Então, assim, eu sei que está tendo um caos, eu tenho clínica, a clínica caiu muito o número de clientes, mas tem coisas boas. A família junto. Claro, gente, não vamos também ficar aqui no Fantástico Mundo de Bob, vai ficar a família o tempo todo. Mas algumas coisas são benéficas, sim, que estão acontecendo. Não precisava ter acontecido essa pandemia para a gente se conscientizar mais, para a gente prestar mais atenção na amizade. Não precisava, mas... repensar, sim, né? Parece que é algo para você repensar a sua vida, né? Porque a gente corre tanto, a gente trabalha tanto de um lado para o outro, às vezes, não tem tempo para nada, não tem tempo nem para você, né? Que às vezes, eu estava falando assim, tem gente perdendo o brilho nos olhos mesmo, não consegue nem ter a imagem mesmo dela, olhar para ela, né? Porque o espírito das pessoas estão ali, estão correndo para lá e para cá, eu tenho que cuidar de filho, eu tenho que sair, que passou mal, que não... E aí você fica numa correria só, né? E aí você vê isso espelhado também, não só, a gente está falando de estética, mas às vezes no cuidado de saúde dental também dessa pessoa, né? A pessoa vai deixando para lá, então... E aí o estado de ânimo vai diminuindo, né? Você fica, caramba, não tenho tempo para nada, né? E aí, enfim, a gente sabe que às vezes uma decisão nossa, né, pessoal, uma decisão pessoal pode mudar muita coisa. Muita coisa. Só que você não tem coragem, né? Renata, eu posso responder aqui? A Luciana, ela perguntou assim, o que você sugere no lugar do jejum intermitente? Bom, então o que eu sugiro é o seguinte, é o que a gente está falando agora, de usar o alimento como remédio. Então, diminui carboidrato. Quando utilizar mais o inhame, olha só, o inhame, ele é um carboidrato, mas ele é muito, muito parecido com a batata doce e tal, te dá sustento e melhora a sua imunidade. Aqui a gente tem feito muita coisa assim, que melhora a imunidade. Evitar de tomar muito iogurte, leite. Por quê? Porque isso traz muco. A Renata sabe bem disso, porque ela é osteopata. Muito leite, muito iogurte traz muco. Pode começar com uma tossezinha e você já pensar que é um Covid, não é? Então, assim, evitar comer menos, mas comer coisas saudáveis. Com qualidade, né? Com qualidade. Coisas que você faz em casa. Não quantidade. Não quantidade. E quando você for no mercado, vá menos no mercado e vá mais no hortifruti. Sabe aquelas frutinhas que você nunca comia? Na feira, né? A feira, a maioria não está funcionando, mas no hortifruti estão funcionando. Então, vai mais no hortifruti, comprar mais legume, mais verdura e diminui o carboidrato, diminui coisas prontas. Eu não sou vegetariana, então eu como muita proteína também. Então eu como muita carne, eu como muito peixe, eu compro frango sem que agora tem sem os antibióticos, né? Sem aquilo assim. Então procura. Orgânico, né? Sei lá. Procura o quê? Mais proteínas, menos carboidrato e uma quantidade menor. E procurar cuidar da saúde. Se você não vá à clínica, se você tem algum problema, como a Renata falou, se você está com algum problema de saúde, tem gente que está com medo de ir no médico, e o médico é um consultório, não é uma clínica. Eu falo, não vá em clínicas grandes que você vai se expor, mas um consultório pequeno, vai. Se você está sentindo mal, gente, bota uma roupa, uma manga comprida,
bota a máscara, leva 2 máscaras, se você acha que vai demorar mais um pouco. Os médicos, eu lá mesmo, a gente não está fazendo fila, então marca um horário certo, todos os profissionais de saúde. Eu Mas tenho não deixar de se certeza. cuidar, né? A Não verdade é deixando de se essa. cuidar. Todos os profissionais de saúde estão fazendo a agenda bem espaçada para não ficar aglomeração na sala, mas precisa, porque algumas coisas podem se agravar, a hipertensão, a diabetes, várias coisas. Os dentistas, está com algum problema grave, tem que ir no dentista, não é isso, Renata? Tem que ir. Com certeza, tem que ir. Não tem outra escolha, né? Tem que se cuidar. A verdade é Se essa. está com a dor grande, se está com a dor grande, pô, chama a Renata, né? Que a Renata é especialista em dor. Então chama a Renata vai toda paramentada, ela não vai contaminar, não vai se contaminar, nem vai se contaminar, nem vai contaminar vocês. Porque assim, eu acho que está tendo um pouco de terror, né? Um terrorismo, que as pessoas não podem sair para fazer nada. Eu acho que a gente tem que ter um bom termo, por quê? Porque senão a saúde mental vai ficar muito prejudicada. E nós sabemos, eu trabalhei 12 anos no hospital psiquiátrico, para resgatar a saúde mental é mais difícil, tá? É mais Deixa eu te difícil. perguntar, você acha que as pessoas, como é que as pessoas estão se comportando aí com essas mudanças? Estou falando de estética mesmo. Você acha que as pessoas estão se cuidando mais Eu, ou não eu, a- necessariamente? não, eu acho que houve um desejo crescente de saber de estética, porque o que eu vejo é que eu fico diariamente, eu trouxe o WhatsApp da empresa para minha casa, né? E tem os canais de Facebook, Instagram, e as pessoas têm perguntado bastante, as pessoas estão ávidas por se tratar, voltar a se tratar. Acontece que está havendo assim um contraponto. Ao mesmo tempo que elas estão ávidas de se tratar novamente, elas estão com muito medo de sair de casa. E ainda tem uma terceira questão, é que muitas pessoas caíram muito a renda, né, Renata? E Sim, aí, muito. como caiu muito a renda, as pessoas estão com medo de pegar aquele dinheiro que está guardadinho em casa para utilizar para estética. Eu quero dizer o seguinte, gente, às vezes um familiar, alguém próximo, pô, não vai cuidar da estética. Mas se você olhar no espelho e não estiver se sentindo bem, isso vai acarretar outras coisas. Vai acarretar baixa da sua autoestima. Aí você fica angustiado. Quando você fica angustiado, a sua imunidade cai. E eu não estou falando só de Covid, não. Eu estou falando de outras coisas, de gastrite, de várias coisas, de doença de pele. Então, assim, cada um de nós tem que saber o quão é importante a aparência, né? Me O fala um quão... pouco assim, já que você citou essas doenças, eu acho que são bastante crônicas, né? A gastrite, por exemplo, o que ela pode, assim, trazer de repercussão? Como é que a gente pode... Por exemplo, eu sou leiga e não sei, assim, eu tenho gastrite, então, assim, o que eu posso identificar em mim que eu poderia falar assim, caramba, eu acho que eu tô mais atacada dessa gastrite. Tem alguma coisa que a gente consiga visualizar? Sim, Em pele, enfim. sim, sim. Olha, além daquela queimação que a gente tem, mais flatulências acontece muito e a pele fica muito ressecada também. O que acontece? Eu gostaria de pedir que as pessoas, nesse momento, elas bebessem mais água, mas muito mais água do que o de costume. Por que eu vou falar da água especificamente? Porque você ingerir mais água vai deixar você mais tranquila. Sabe aquelas coisas? Tá nervosa? Bebe um pouco d'água. É verdade. Então, vai deixar você mais tranquila, vai deixar a sua pele melhor, vai deixar o seu intestino, todo o seu sistema gástrico funcionando melhor. E isso vai te trazer um pouco mais de alegria. Porque o que eu acho nesse momento é que a gente está precisando de mais alegria, sabe, Renata? As pessoas Motivação, né? motivação, alegria. E se por acaso a sua motivação é um cabelo bonito, é uma boca mais torneada,
Você está entendendo? Eu acho que as pessoas estão sendo muito sacrificadas com tanta informação, com tanto bombardeamento. Então, assim, eu nunca me preocupei com isso. Então, tranquilo. É de cada um. Mas tem pessoas que se não cuidam da aparência, não, sabe? E além do mais, tem aquelas outras que precisam mesmo fazer uma drenagem, fazer alguma coisa assim, sabe? Então, eu penso Os edemas, né? Os edemas mesmo, né? De outras doenças, assim, do sistema vascular. Também é identificável facilmente, assim. Você vê que eu tô mais inchada hoje, né? É mais importante, né? E qual seria essa indicação, assim, da drenagem, já que você comentou, para essas pessoas? Então, toda Estão vez... retendo mais líquido, porque, assim, se você for parar para pensar, o home office, né? Você às vezes fica em frente ao computador, fica muitas horas sentado e realmente vai fazer, às vezes, um edema, né? Que a gente chama, um inchaço nessa perna, porque está muito tempo parado ali. Muito tempo parada e sentada, e aqui na região inguinal, a gente tem muitos linfonodos. E quando a gente fica muito tempo sentada, esses linfonodos aqui da região inguinal, eles ficam pressionados. Então, o retorno da linfa fica muito dificultada. Além do mais, muitas pessoas estão em home office, em cadeiras inadequadas, as pernas ficam penduradas. Então, é normal que acometa esses edemas. E, pensando assim, é desconfortável? Esses edemas, eles causam vários... Se você não tem nenhuma patologia, isso aí pode, no futuro, desenvolver mais celulite, né, aquelas coisas. Mas se você tem uma patologia, isso pode trazer sérias consequências. Por exemplo, um diabético com edemas em membro inferior, o retorno não está legal, então tem mais chance de ter uma lesão em membro inferior, que a gente sabe que diabético tem essa coisa toda. E muitas patologias que a gente deve evitar. Então, por exemplo, se você está sentindo que você está muito... quer ver uma coisa? Vou mostrar aqui. Se você aperta numa região, apertei. Isso aí. E solta, tem que voltar. Mas se você apertar, faz isso na perna, eu não vou poder mostrar na perna aqui. Mas se você apertar aqui e não voltar, ou demorar a voltar, você está com edema. Então, isso é muito comum. Se você observa, você faz esse teste, pode fazer na perna, nos braços, está com edema? Então, em casa, o que você pode fazer, se você não quer sair, se você não quer fazer uma drenagem com um profissional? Apoia as perninhas a 45 graus em uma parede ou na cabeceira da cama por pelo menos 20 minutos. Então, isso já vai trazer para você um retorno, uma melhora. Além disso, procure, se você está em home office trabalhando no computador, procure a cada 1 hora, 1 hora e meia, levantar, fazer um exercíciozinho, esticar as pernas, dentro de casa mesmo, na sala, procurar. E as pessoas pensam, eu estou com edema, eu não vou beber água. É o contrário. Você está com edema, você tem que beber mais água. Só o líquido está fora do vaso, né? Outra coisa. Beber água, Renata. Muita gente não sabe beber água, sabia, Renata? Olha só, beber água... Não, porque as pessoas fazem o seguinte, eu tenho que beber 2 litros de água, então eu pego uma garrafa de água e bebo 1 litro de manhã e 1 litro à noite, à tarde. Não é assim que se bebe água. A água se bebe em pequenos sorvos. Então, toda hora você bebe um pouco de água e vai somando essa quantidade até você ver que chegou a 2 litros, 2 litros e meio. Porque se você bebe... Mas você acha o quê? Assim, eu sempre faço assim, né? Eu tomo uns três copos, assim, de 250 ml ao longo da manhã. Sim. E à tarde, mais ou menos isso, e à noite eu só completo. Sim, mas você deveria... disso. Então, mas você deveria intercalar mais, Renata. Então, assim, eu gosto também de... Eu acordo, eu tenho que beber água, né? Já há muitos anos que eu faço isso. Também faço isso.
eu faço uma limpeza, né? Eu acho que isso faz bem. Mas só que se eu estou fazendo uma atividade, eu vou bebendo aos pouquinhos, sabe? Toda hora. Ao invés Aham. de pegar esse copo aqui, grandão, e tomar de uma vez, eu vou bebendo aos pouquinhos. É Vou porque bebendo de aos pouquinhos. máscara fica difícil, Lu. Eu sei que fica de. Você. Então, você agora é um profissional de saúde que está em risco de debilitar a sua saúde. Por quê? Porque não pode ficar tirando e colocando máscara toda hora. Se você entrar no laboratório, é a mesma coisa. Se eu estivesse no laboratório como biomédica, a gente não pode comer nem beber dentro do laboratório, né? Então, assim, mas aproveita então quando vai ao banheiro fazer xixi, né, e tal, aí bebe água. É o que eu tô A gente, fazendo, né? por quê? Mas quem não tem essa necessidade, como nós, então, tá em casa, tá em home office, pega o copo de água e vai bebendo aos pouquinhos. Agora tem lembrete no celular para lembrar de beber água. Uns Tem umas coisas, aplicativos, né? uns aplicativos. Beba água ao longo do dia, tá? E se por acaso esqueceu, pô, chegou em casa como a Renata, eu passei o dia todo trabalhando no hospital, não consegui beber água. Não é o ideal, mas você não vai deixar de beber. Bebe água, sim, sabe? Eu vou beber água porque senão eu vou ter que fazer xixi durante a noite. Bom, se você não tem nenhum problema de saúde, continua bebendo sua aguinha, a não ser que você tenha uma incontinência urinária, alguma coisa desse tipo, aí é outro caso. Mas se você não tem uma incontinência urinária, se seu esfíncter funciona direitinho, então eu não vejo problema de beber e acordar uma vez. Sabe? A gente está falando aqui Sim, dicas para as perfeito. pessoas saudáveis. Sim. Então, se não O tem problema, Rafael, o Rafael perguntou assim: vocês acham que estamos vivendo um movimento forte contra as pessoas cuidarem da própria beleza? sim, sim, eu acho. É um movimento forte. Eu não assisto muito. Eu não assisto TV, tá? Eu não assisto muito a mídia convencional. Mas eu acabo recebendo as informações através, né, de outros meios, né? Instagram e tal. E eu vejo, assim, quase uma marginalização das pessoas que querem cuidar da beleza. Parece, é o que eu volto a falar, gente, a beleza é saúde. A beleza é saúde. Porque não tem como. Você se olha no espelho, principalmente nesse momento. Pensa bem, você está em casa, você se olha no espelho várias vezes ao dia. O seu cônjuge está do seu lado, te vendo. Às vezes, há uma palavra até meio desagradável. Ah, você engordou, você está com ruga, você está com a pele áspera, você está com isso. Gente, e você ali sendo proibida pela grande mídia, como se isso não fizesse diferença. Gente, isso faz diferença. Isso vai fazer o que com você? Vai abaixar a sua autoestima, você vai ficar triste, você pode ter uma depressão, você pode ter uma síndrome de ansiedade. Essas doenças psicológicas, por si só, já são graves. Porém, elas são porta de entrada para outras. Se eu estiver muito estressada, eu vou ter uma gastrite. Se eu estiver muito triste, eu vou ter um problema respiratório. Entendeu? Se eu tiver com muita raiva, eu vou ter uma úlcera. Então, É o psicossomático, né? Aquilo que você estava falando lá no início, né? é o psicossomático. Então, assim, você precisa estar bem com o que você está vendo. Isso é saúde. Não tem como uma pessoa se olhar e falar, eu não estou bem, eu estou com muita ruga, eu estou com a pele toda descamando, ou eu estou com o abdômen muito protuso, eu estou feliz, não tem importância não, porque eu estou vivo. Gente, pensa bem, os tempos mudaram. Os tempos mudaram, nós estamos em 2020, a exigência, tudo aquilo que a gente construiu ao longo desse tempo está presente.
Está presente, a gente não pode abdicar e desligar uma luzinha de uma hora para outra e falar, não, nesse momento, nada disso me interessa. Isso é hipocrisia. Isso é verdade, isso é verdade. Agora, assim, uma coisa boa de falar, né, que eu acho que talvez falte para alguns, né, acho que a palavra é disciplina, né? A gente tem que fazer, a gente tem que ser obrigado a fazer o que tem que fazer, na verdade é essa, por exemplo, o ato de beber água, né? Quer dizer, o ato de beber água ele tem que ser uma coisa, é chato, porque você tem que se controlar no início, e depois isso vai se tornando automático, né? Então, a disciplina, né? Aquela coisa também que a gente fala de a pessoa nunca fez atividade física e ela começa a fazer atividade física. Claro que no início é chato, até você criar um hábito. Existem pessoas que nunca correram na vida, elas começaram a correr. A gente tem uma colega que é asmática, né? A Renata, e aí ela começou a correr, já tinha dificuldade por conta da asma, só que ela começou a correr, ela começou a gostar, hoje ela faz maratona. Pô, que Então, assim, legal. é um hábito, né? É um hábito que ela criou. Então, ela foi ganhando resistência, porque ela falou assim, não, vou manter essa disciplina para eu poder ganhar. Então, assim, isso faz total diferença. Quer dizer, você é forçado a fazer, porque isso tem que entrar, né? Nem que seja por osmose, né? Que a gente chama, né? Porque se você tem que praticar todos os dias, igual acordar cedo. Nem todo mundo gosta de acordar cedo, mas é um hábito que você tem que criar para poder você acordar cedo no mesmo horário. Quando você está em casa, às vezes a gente está no domingo, sei lá, não sabe, você acordou às 6 horas da manhã. Poxa, para que eu acordei às 6 horas da manhã? Porque é o hábito do seu corpo, né? Fazendo você manter aquele reloginho sempre aceso, né? Eu queria fazer uma resposta aqui. A Dayana, ela perguntou assim, se seria uma boa ideia agora começar a fazer atividade física em casa. Sim, sim. E pegando esse gancho que você falou, Renata, eu vou concluir. Então, na PNL e no coach também, a gente aprende o seguinte. O que é TML? Programação neurolinguística, né? PNL, eu entendi T. Não, PNL, programação neurolinguística. É quando a gente utiliza a palavra, a cognição, para mudar nosso estado mental. Então, diz o seguinte, se tem uma coisa que precisa ser feita, que você julga que vai ser benéfico para você, mesmo que você não goste, faça, mas faça como se gostasse. Isso aí. Faça aquela coisa como se gostasse. E vai fazendo, até que o gostar se torne uma realidade. Vou dar essa dica até para quem... Eu ouvi falar sobre recompensa, né? Como é que você pode dar uma recompensa para você mesmo sobre aquilo ali para poder também criar um hábito, né? Então, mas acontece que isso serve para muitos. Tomar cuidado que a recompensa seja um chocolate, sabe? Vou correr e depois ganhar um chocolate. Mas eu digo o seguinte, tem isso. faça como se você estivesse gostando. Uma dica que eu vou dar, porque eu sou especialista em saúde da mulher e eu tenho visto que a violência doméstica tem aumentado muito. Então, quem está em casa, eu vou dar uma dica. O seu cônjuge difícil, né? Porque a gente sempre acha que é o outro que é difícil, a gente é sempre fácil, né? Eu sou fácil, o outro é difícil. Então, tudo bem, você pega esse cônjuge difícil, que está agora dentro de casa esse tempo todo, e trate-o como se ele fosse o cônjuge mais maravilhoso do mundo. E sinta por ele um grande afeto, um grande amor. Não sente ainda? Se comunique como se sentisse. Até que esse sentir se torne realidade. Isso aí é uma dica, gente, que vai ajudar muito os casais. Sim. E pensa aí, dia namorada, hein, dia 12. Vai treinando. Até o dia 12, todo mundo, hein, que está em casa, namorado. Isso aí, dia dos namorados. Então, a dica é essa, olha, comece hoje, agora. Tratar o seu cônjuge difícil,
Porque o cônjuge fácil não precisa, não é isso? Com Entendeu, certeza. cônjuge? Nós somos uma maravilha. Começa a tratar ele, o seu cônjuge, né? Como se ele fosse, eu estou falando ele, mas é ele ou ela, a Sim. pessoa melhor de se conviver, tá? Melhor. Trate com muito carinho, com muito amor, com muita paciência e demonstre carinho como se você estivesse muito apaixonada, mesmo que você não esteja, mesmo que você tenha 30, 40 anos e não esteja apaixonada. Então, se comporte como se você estivesse apaixonada. Até Assim, que isso se torne uma realidade. Porque isso aí aí. vai Tem acender promoção de divórcio no cartório aqui, o Edson. os advogados que cuidam do divórcio vão me banir da... Lune, eu quero, assim, o que eu queria dizer naquela hora é que, assim, porque mostrar o cuidar da estética, né? É além de cuidar, é além de cuidar da saúde, né? Muito. Então, assim, você vai criando formas de se gostar, formas de se sentir melhor, né? Com aquele dever cumprido, além de ter resultados, né? Que vão melhorar a sua autoestima. E este ciclo é o ciclo da transformação que a gente tanto fala, né? Na saúde. Então, diante desse contexto, eu queria te perguntar assim, você acredita que as pessoas terão receio de fazer algum procedimento estético após essa pandemia? Eu acredito que esse receio tem que ser diminuído pelo próprio profissional que trabalha com estética. Então, assim, lá eu sempre tive por hábito de olhar para o meu cliente antes da pandemia, olhar e observar se ele aparenta um pouco mais cansado e tal. E sempre tive o hábito de perguntar: você teve febre? Você está com alguma dor e tal? Nesse momento, agora, o profissional, ele tem a responsabilidade de tirar esse medo do paciente, do cliente. Então, nós vamos ter que ter um cuidado muito maior de quando o cliente chegar, eu tenho o termômetro, né, de verificar a temperatura, sem encostar, mas mais do que isso, olhe o seu cliente com amor e com carinho. Olhe para ele, olhe e veja. Ou ele está meio vermelho, sinal que ele pode. Ou ele está com hipertensão e tal, que não é o ideal fazer naquele momento, está uma crise hipertensiva, não está tomando a medicação, ou ele teve um resfriado, ou está com conjuntivite. Observa. Observa se ele chegou mais cansado. Ao tocar a campainha, se ele chegou mais cansado, se ele correu para sentar na cadeira, está cansado. Observa isso. Faz em dobro uma anamnese geral. Você tomou alguma medicação nesse tempo? Você teve contato com pessoas que tiveram Covid? Você teve tosse? Você teve resfriado? Você teve dor no corpo nesse período? Faz, além do que a gente pergunta normalmente, faz isso mais enfaticamente. E outra coisa, vai aplicar alguma coisa no cliente? Mostra o que vai aplicar e dá para o cliente levar o comprovante do que foi aplicado nele, sabe? Só um adendo. Eu respondi uma pessoa pelo WhatsApp que ela tinha feito um preenchimento labial e ela queria fazer um retoque. Eu falei, mas qual foi o produto que você utilizou? Ah, eu não sei. Não, nesse momento, isso nunca foi aceito, mas nesse momento, não. Por quê? Porque nós não sabemos o desenrolar do Covid, né? Está muito recente. Então, vamos supor que a pessoa depois tenha um desenrolar. A gente tem que ter a prova de que foi tal medicamento, tal produto que injetamos nela, com a validade, com o lote, tudo direitinho, para dirimir, para saber, não foi desse procedimento. Então, isso, eu acho que esse medo, ele tem que ser tirado por nós profissionais, entendeu? E Lune, também, assim, muito, eu tô mais de frente, né? A gente vê que são muitos os tratamentos que estão colocando para a Covid, né? E um deles é o anticoagulante, né?
E ele também é Sim, perigoso, porque é um anticoagulante, às vezes, em doses muito maiores do que o por normal, né? exemplo, A verdade é. eu faço um tratamento lá que é remoção de microvasos. Eu faço com laser. Então, o paciente que tomou um anticoagulante, e como você está falando, você está de frente, você sabe, um anticoagulante ou um antiplaquetário em doses muito elevadas, eu vou esperar pelo menos 6 semanas para intervir com ele. Pelo menos 6 semanas, que a gente sabe que esses anticoagulantes, eles demoram esse tempo para sair do organismo. Então, o profissional, o que eu falo, o profissional tem que ter segurança, ele tem que entender, não adianta entender só de estética, tem que entender das patologias, tem que entender das medicações, das interações. Eu digo o seguinte, o profissional, ele tem que entender que ele é um profissional de saúde. Ele não é um profissional de estética. Ele é um profissional de saúde que atua no ramo da estética. Como um profissional de saúde que atua no ramo da dor. Um profissional de saúde que atua no ramo da ginecologia. Então, é isso, a gente tem que saber e dar segurança para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, utilizou anticoagulante, utilizou alguma medicação assim, a gente tem que saber, primeiro, o que causa isso no organismo, por quanto tempo causa isso no organismo, e se o tratamento estético que você vai fazer pode interferir negativamente ou positivamente com essa medicação utilizada. Isso eu acho muito Perfeito. importante. E você, assim, tem algum mais, assim, eu sei que você já deu várias dicas pro pessoal aí de casa. Tem mais alguma, assim, que você acha especial pra gente falar aqui? Então, as dicas de beleza, de saúde. Sabe aquele cremezinho que você estava guardado lá no armário, que você não usava? Olha a data de validade. Está na validade? Utiliza. Vai ser bom para sua autoestima, sabe? Você está com medo de ir em grandes centros? Procure locais menores, clínicas menores, consultórios menores, que você sabe que você não vai ter acesso a muitas pessoas. E outra coisa, não fica muito ouvindo essas mensagens de terrorismo, que está tendo um terrorismo muito grande. Eu queria falar uma coisa, sabe, Renata? Nós que somos da área de saúde, né? Eu trabalhei em hospitais grandes. A gente, quando começou a trabalhar, a gente se chocava com várias cenas, né? Algumas cenas. Agora, depois de tanto. Agora, eu sei que estão passando cenas chocantes para a população assistir. A população não está preparada para assistir cenas chocantes de gente no respirador, de gente Não tem como. vomitando. Não tá. Isso causa problemas na saúde mental das pessoas. Então, acho Isso assim, aí. isso é uma responsabilidade. Então, o que eu quero É dizer assim, mental, eu falo assim, eu costumo falar que é mental, emocional, ainda vai pro físico. vai, Esse que é o pior. sim, porque o nosso físico é muita coisa. Então, assim, procure ler boa leitura edificante. Procure fugir de ficar na frente da televisão, mesmo quem gosta de Netflix. Gente, não adianta ficar o dia inteiro sentado na frente do Netflix, porque você vai ficar com edema, a sua pele vai ficar ressecada, porque não circula. Nós somos seres humanos, nós precisamos trabalhar, a gente precisa andar, a gente precisa se movimentar o dia inteiro. Nós somos uma máquina. Se não utilizar, enferruja. Então, assim, as dicas que eu dou é essa. E se você se sente seguro de ir numa clínica, vá, gente. Se você tem segurança, eu tenho certeza, o profissional vai estar lá de luva, de máscara. Na clínica minha, eu tenho passado até lisoforme, sabe? Em Mas é tudo, isso aí. álcool em tudo. Até pra gente, porque a gente tem que se precaver também, né? É Sim, vice-versa, né? O eu cuidado. também preciso. Então, eu ligo ozônio para tirar do ambiente todo aquilo. O que eu quero dizer é o seguinte: não, eu estou tranquilo, eu posso esperar. Então, espere. Isso Mas aí. Faço no cuide momento da certo. sua saúde. Você está se olhando no espelho, está satisfeito? Ótimo.
Isso aí, ótimo. Você tá olhando no espelho e tá triste. Você tá botando pano, não quer mais, nem penteia o cabelo para não ter que olhar no espelho. Sim, Então é. procure ajuda. Isso Eu aí. Seja ela psicológica, né? Seja ela da também, não, autoestima estética, né? muitas das vezes, os psicólogos, eles têm essa facilidade, eles estão fazendo muitas consultas online e tal. Os psicólogos estão fazendo isso. Nós, você, não dá, né? Porque você vai tratar da dor, tem que ser lá manipulando. Se eu vou aplicar Sim. um botox, um isso, também tem que ser lá. Mas tem muitos profissionais, psicólogos, que estão fazendo online e que estão fazendo a preços acessíveis. Procure ajuda. Isso Procure aí, procure ajuda. ajuda. Entendeu? A Dayana, isso, e quanto à exposição ao sol? Ah, tem. Vitamina D, né? Vitamina D, eu acho que é isso. Isso. Então, tem que se expor ao sol. Tem que se expor. Gente, olha só. Expor ao sol, para pegar vitamina D, não adianta ir 8 horas da manhã, tá? Porque é igual foi a época do ovo. O sol está sendo um vilão, o sol não é esse vilão todo. Claro, você não vai ficar torrando todo dia no sol. Tá todo mundo falta de vitamina D, aí fica com falta de vitamina D, fica com baixa de testosterona, aí não vai dar certo. Então, olha só, o que eu digo? Vá para o sol com uma roupinha que o tronco fique à mostra. Então, uma blusinha de alcinha ou um top, tá? A gente vai. Olha só, a gente já tá com máscara, concorda? Então, botou a máscara. Bota um protetor solar nessa região aqui, mas não passa nos braços. Protetor solar na face e colo aqui. O resto não passa, porque você vai ficar horas. Vai fazer uma caminhada, 30 minutos, 40 minutos, não passa o protetor nos braços. Por quê? Porque se você passar protetor no corpo inteiro, como é que você vai receber a vitamina D? Não vai. Então, assim, gente, olha só, não é para queimar. Eu estou dizendo nesse período que Isso você aí. vai fazer uma caminhada no seu condomínio, na pracinha em frente à sua casa e tal. Então, passa o protetor solar no rosto e colo, vai caminhar com os braços à mostra, de preferência as costas à mostra também. Se tiver aquela roupa que aparece as costas e o cabelo é grande como o meu, prende o cabelo para que pegue sol nas costas. Em que período? No período que eles dizem que é de pico. Então, é de pico mesmo para não ficar, mas tem que ser nesse período, próximo do horário do almoço. 15 minutos por semana já é capaz É o de suficiente. manter a sua vitamina D. Se você estava em déficit, isso vai se normalizar depois de um mês. Certo. E assim, qual tipo de tratamento você indica pós o Covid aí? Você tem alguma coisa assim? Os clientes já estão te procurando para fazer alguma Já, coisa após essa pandemia? já, muita. As pessoas estão procurando muito para fazer tratamento de emagrecimento, muito. Tratamento para emagrecimento, estrias, porque quando você engorda em abdômen, essa região, as estrias se sobressaem, né? E os tratamentos de face. Então, tá muita gente procurando os tradicionais de botox, de boca, de ângulo de mandíbula. Uma coisa, tá todo mundo usando máscara. É uma época ótima de fazer tratamento de manchas na face. Tá de máscara mesmo, É entendeu? Então, verdade. assim, bota a máscara, faz o tratamento, passa o laser, vai ficar pipocadinho, mas você vai estar de máscara mesmo, ninguém vai ver. Então, as pessoas estão procurando muito isso. Perfeito. Então, assim, pelo tudo que a gente falou, né? Acho que criar um hábito para a gente ter motivação, né? Para poder a gente fazer o que tem que ser feito para a nossa vida, nossa qualidade de vida. A gente chama de qualidade de vida, mas é a saúde em si, né? Com a E assim, saúde. quando a mulher se arruma, eu acho que é isso, ela pela manhã, às vezes no carro, às vezes está indo para o trabalho, ela não está apenas se embelezando, ela está mandando um sinal pro cérebro, né? E aí que ela é valiosa, que ela merece, né? Esse espaço, é uma aceitação para o mundo, né?
E isso realimenta esse processo, ou seja, essa motivação ela continua, Ela né? continua e há um feedback, é por isso que eu estou falando. As pessoas estão em casa, Renata. Aí, eu não vou sair. Não fique em casa o dia inteiro de pijama, pelo amor de Deus. Não fique em casa o dia inteiro com aquela camisola. Penteie o cabelo, passa um batom, passa uma coisinha no rosto. Por quê? Porque isso vai reverberar. Nós somos imagem. Quando eu vejo a Renata bonita com esse batom, eu penso o seguinte: a Renata colocou esse batom para ela, mas também para me agradar. Eu me sinto valorizada quando eu vejo a Renata bonita. E isso vai fazer eu tratar a Renata. Isso é inconsciente, gente. Isso aí. Melhor. Então, no trabalho, nisso, naquilo. E é inconsciente. Com as pessoas que estão na nossa casa. Então, faça isso por você e faça isso para melhorar o seu relacionamento na sua casa, com o seu chefe, com todas as pessoas. Por quê? Quando você vê uma pessoa no trabalho, toda descabelada, sem passar desodorante, sem passar perfume, o sentimento que você tem por ela não é tanto de afeto, é mais de pena, de piedade. E você não quer que ninguém tenha isso por você. Então, procure se empoderar. Sabe? Se empoderar não é ser áspero, não é nada disso. Se empoderar é saber que você se incomoda com as pessoas que estão à sua volta, que você é empático com as pessoas. Então, por isso que a gente se arruma para ir trabalhar, por isso que a gente se arruma num momento especial. Não é isso, Renata? Eu acho Sim, com certeza. Isso vai reverberar Exatamente. e você ter relacionamentos melhor, não é? Sim, assim, e a gente vê que a estética, ela é o caminho mais curto para motivar as pessoas, né? Para fazer uma transformação. E a estética é uma ciência. É E uma é uma ciência. arma poderosa para vencer também a tristeza, a ansiedade, a depressão, para gerar motivação para essa pessoa continuar, né? Ela também, ela é necessária para nossa mente e quanto oxigênio, né? A verdade é essa. Não é? Não, e se a gente pensar em tempos passados, vamos pensar em Cleópatra, vamos pensar em Cleópatra. Ela é uma mulher muito poderosa e muito vaidosa, e de uma beleza ímpar. Então, assim, e se a gente pensar ao longo da história das mulheres e tal, você observa que as mulheres mais poderosas, não por coincidência, também eram de uma beleza ímpar para a sua época, entende? Sim, Porque sim. está muito ligado uma coisa com a outra, a estética, a beleza. Nossa, eu quero uma pessoa que me veja por dentro, mas antes dela te ver por dentro, ela vai ter que ver por fora. Exatamente. Não é isso? Primeiro a pessoa vê por fora, né? A verdade é essa. Peraí, gostei. Agora eu vou entender mais um pouquinho sobre a pessoa, né? Para Exatamente. saber se realmente ela combina comigo ou não, né? Combina, exatamente. E isso é verdade. As expressões que a gente faz, às vezes a pessoa é bonita, mas está sempre com uma cara carrancuda. Sim. A outra pessoa tem até medo de chegar perto, não é assim? E às vezes a Eu pessoa. acho engraçado, assim, de manhã, eu sou uma pessoa muito pra cima, né? Então, de manhã eu tô sempre sorrindo e a pessoa, Renata, eu não sei como é que você aguenta essa hora da manhã, tu tá rindo. Eu falei, mas é o meu jeito. Essa é muito boa. Como eu tenho a percepção da vida, né? De como eu posso melhorar um pouquinho, porque a gente está tratando com pessoas doentes, pessoas que estão necessitando da gente. E se eu tô com a cara fechada, talvez não vou conseguir melhorar para que ele faça o que eu preciso que ele faça para poder melhorar, né? Tem que dar motivação para ele poder falar assim, não, então agora eu vou fazer isso, o que eu preciso fazer para sair dessa inércia que eu tô agora, né? Sim. A Denise está botando aqui, né? A Denise, ela falou que adora se cuidar. E a Denise, realmente, ela não é só ela que adora se cuidar. Ela leva o Paulo, que é o marido dela, leva a mãe dela, leva todo mundo, porque ela sabe da importância que é cuidar da sua saúde. Saúde completa, gente, saúde completa. Por isso que eu adoro essa parte. Eu, como osteopata, né, a gente acaba trabalhando com saúde integrativa. Não tem como você
você fugir disso. Porque justamente aquilo que a gente estava conversando, né? Se o paciente ele não tem motivação para mudar, ele não vai fazer o que é preciso fazer para poder melhorar. Então, é uma pessoa que vai reclamar daquilo que aconteceu. Nossa, eu fui lá, me tratei, mas não melhorei. Lune, vou fazer considerações finais, nós temos 40 segundos, tá bom? Tá Muito bom. obrigada. Agradeço muito por você ter aceitado o meu convite. Eu sei que foi em cima da hora, tá? Mas agradeço. Você é uma profissional, excelente profissional. A gente teve afinidade desde o início. Por quê? É competência pura, né? Pessoa linda por dentro, linda por fora. Eu acho que isso que conecta as pessoas. Sim. Ó,